Começar? Ok. Podemos. Obrigada. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, muito boa noite. Nós estamos, então, hoje no nosso 5º dia de estudos e reflexão do ciclo de debate COP Sagrado. E essa noite a gente vai ter aí a grande alegria de poder partilhar esse desafiante tema que é a questão climática e a justiça social. Quem vai aí conduzir os trabalhos dessa noite é a irmã Maria Helena Morra, que agora eu passo a palavra, e sejam todos aí bem atentos. E no final, então, eu vou pedir uns minutinhos que a gente tem uns avisos finais com relação à certificação dessa semana. Muito obrigado, irmã. Está com a senhora a palavra. Então, boa noite. É uma alegria e uma honra interagir aí com a doutora Nilza e a Verônica, né, que faz parte do nosso instituto. Vou fazer uma pequena apresentação de cada uma, coisa assim bastante simples, né, para a gente poder dar continuidade aos desafios e perspectivas ligadas à questão climática, né, dando continuidade em preparação à COP30, né? Então, a doutora Nilza Rogéria de Andrade Nunes tem pós-doutorado na área de saúde, coletiva pela Universidade de Brasília, doutorado em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, né? E ela tem mestrado também em psicossociologia de comunidades e ecologia social, no Instituto de Psicologia e Graduação em Serviço Social, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Ela é também graduada e pós-graduada. Ela é professora também lá na PUC Minas, no Centro de Ciências Sociais, e é coordenadora de vários cursos, né? Do Núcleo de Estudo de Saúde e Gênero, né? E é integrante do Grupo de Pesquisa, Promoção e Equidade em Saúde. Ela faz parte do GT, né, o Grupo de Trabalho de Promoção de Saúde e Desenvolvimento Sustentável. Desenvolve projetos na linha de pesquisa, trabalho, políticas públicas e sujeitos coletivos. Pesquisa e trabalha com populações vulnerabilizadas, utilizando a metodologia participativa com perspectivas globais em promoção da saúde e desenvolvimento territorial, para o enfrentamento das desigualdades sociais, com ênfase nas determinações sociais de saúde, promoção e equidade em saúde, gênero e sujeitos coletivos. Então, doutora Nilza, seja assim bem-vinda. Agora eu acho que eu vou apresentar a Verônica. A Verônica disse que já estava nervosa, eu acho que quem está mais nervosa aqui sou eu, né? Então, a Verônica ela faz parte da nossa família religiosa, né? O Instituto das Religiosas Sagrado Coração de Maria. Morou a maior parte da vida dela na África, né? Ela é mais africana, parece que nasceu na Inglaterra, mas ela gosta de dizer que Zimbábue e Zâmbia, passou toda a infância dela e toda a vida dela trabalhando na África. Foi conselheira geral e também é ecônoma do Instituto das Religiosas Sagrado Coração de Maria. Atualmente é representante do nosso instituto, na Organização das Nações Unidas. Irmã Verônica tem status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU desde 2016 e trabalha em diferentes comitês, dentre eles a erradicação da pobreza e do desenvolvimento social através da ONG RSM. Tenta dialogar com os governos, criando soluções e contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas. Tem uma vasta e rica experiência de vida, missão e interação com muitos grupos e diversidade de culturas. É uma mulher com uma experiência global do mundo, sempre muito sensível e comprometida com as questões de justiça e sustentabilidade do planeta. Irmã Verônica fará parte do novo Conselho de Liderança do Instituto
a partir de 21 de novembro. E a Verônica tem o dom das línguas, né? Fala francês, fala italiano, fala português, então fala espanhol. Então, isso é muito bom, a gente fica até com inveja desse dom que é. Então, tá bom, vamos começar então com a doutora Nilza, é isso? Podemos começar? Como desejarem. Será uma honra ouvir vocês duas também. Eu quero muito agradecer o convite, né? Tão carinhoso e tão caloroso. Um prazer estar aqui. Uma honra e um orgulho poder fazer parte dessa rodada de reflexões, né? E muito obrigada, irmã Maria Helena. Um prazer, irmã Verônica, de poder dialogar com vocês, né? Depois do trânsito da irmã Verônica, por tantos se sentindo um pouco africana, a gente fala assim, gente, eu sou tão pequenininha. É uma honra poder estar aqui, né? Uma honra e realmente fico muito feliz de estar integrando essa conversa. Eu tenho muito orgulho do Sagrado. Minha sobrinha é uma estudante de vocês, né? Desde pequenininha, já está aí no 8º ano. Então, eu fico muito feliz de poder estar, em algum momento, participando um pouco da vida da história da escola, né? E trazendo um pouco dessa reflexão, quando a gente pensa nessa questão climática, a primeira pergunta que me ocorre é quem paga a conta do clima? Quem está pagando essa conta? Essa conta, a gente, por um mesmo momento que ela parece que ela seja global, e a gente pensa assim, não, tem questões que são universais e atingem a todas as pessoas. Eu sempre faço questão de fazer um parágrafo, 2 pontos, de colocar uma reflexão. Ela pode acometer a todos os lugares, mas ela não rebate da mesma maneira em todas as pessoas. A gente tem uma conta que é paga, né, em função desse modelo de desenvolvimento de sociedade, né, dessa forma como o homem vem relacionando com o planeta e com a natureza, que a conta disso tudo recai em cima das pessoas mais pobres. E quando ela recai sobre as pessoas mais pobres, ela recai de uma maneira muito cruel e perversa. Pensar justiça social, pensar justiça ambiental, antes de qualquer questão, é pensar na redistribuição e na questão da desigualdade. Como a gente enfrenta as desigualdades dentro desse contexto global, né? E eu acho que a gente pode materializar esses enfrentamentos em questões muito, muito claras do nosso cotidiano, né? Quando a gente observa o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, no ano passado, e a gente olha assim, não, foi a enchente, tomou conta de todo o estado. Ele tomou conta de todo o estado, ela atingiu todo o estado, mas ela não atingiu da mesma maneira todas as pessoas. Quando a gente observa quem estava nos abrigos, a gente vai ver quem eram as pessoas, a característica dessas pessoas, as expressões dessas pessoas. As pessoas com mais recursos, ainda que tenham perdido, né, os seus bens materiais, elas não chegaram ao ponto de ter que ficar naquelas condições, porque elas tinham recursos para sair do estado, para ir para regiões que não estavam sendo atingidas. Na hora que a gente vê a recuperação do Rio Grande do Sul, é notório. As áreas emblemáticas e de maior poder aquisitivo das cidades que foram mais atingidas, rapidamente foram recuperadas e ganharam, né, o seu modo de viver. Até hoje nós temos pessoas morando em condições ainda de abrigos provisórios, de moradias provisórias, que eram as pessoas mais pobres. Então, ainda que a chuva caia igual em todos os lugares, ela não atinge as mesmas pessoas. A gente pode trazer um outro exemplo, falando aí desse ponto da questão ambiental relacionada à questão das chuvas, né? Porque isso é uma questão muito recorrente no tempo presente que a gente vem enfrentando. Quando a gente olha a região de São Paulo, quando, né, tem tido recorrentes enchentes, a região do litoral de São Paulo, no ano passado, as casas mais ricas da beira da praia, ninguém perdeu nada, não caiu um muro. Mas as pessoas que moram nos morros, que trabalham nessas casas, perdem tudo, inclusive a própria vida, né? Tantos perdem a própria vida. Então, olhar o mapa do clima, precisa-se também olhar o mapa da desigualdade. Relacionar clima é relacionar clima com
moradia, é relacionar clima com saneamento, é relacionar clima com enfrentamento da fome. É importante a gente olhar que quando a gente traz a discussão da questão climática e a gente pauta isso numa perspectiva de justiça social ou injustiça social, a gente não está falando apenas como uma questão planetária que atinge a todas as pessoas, mas como a gente vai encontrar caminhos possíveis dentro desse ambiente que segrega e que traz esse marcador, né, de raça, de classe e principalmente de gênero. E aí, quando a gente faz esse olhar, né, coloca essa lente de aumento no marcador racial, em se tratando do contexto brasileiro, mas isso não difere de outros países do mundo, quando a gente coloca essa lente na questão da raça, a gente vai ver que são as pessoas pretas e pardas que estão nas condições mais desfavorecidas, que estão nas condições mais pauperizadas. Quando a gente olha, então, nesse mesmo marcador de raça e de classe, são os pobres. E quando a gente traz a questão, a dimensão de gênero, a gente está falando das mulheres. E aí a gente pode perceber, né, o quão difícil é olhar para que as mulheres, mães, pobres, negras, faveladas e periféricas, entendam favelados no sentido de condições favelizadas, né, pelas condições precárias de moradia e de habitação, onde as políticas sociais e as políticas públicas chegam de forma precarizada, né, não que não chegam, mas quando chegam, a gente tem questões muito emblemáticas, né? Essas políticas chegam, mas elas chegam precarizadas. Você não tem a mesma quantidade de serviços ofertados em contextos que são mais violentos, em contextos que são hoje demarcados, né, por controle armado do território. No caso do Rio de Janeiro, né, de onde eu falo e de onde eu tenho anuncio a minha experiência, eu trabalho há muitos anos em favelas, eu trabalho há quase 40 anos em favelas, e é muito importante quando a gente entende que a política que chega primeiro nos espaços favelizados é a política de segurança pública. O que entra na frente é o fuzil. Antes de entrar, né, recursos para a educação, recursos para a saúde, recursos para esporte. O que faz os movimentos esportivos hoje no Brasil acontecer nos espaços periféricos, né, onde tem concentração de pobreza, são as organizações de base comunitária. São essas organizações comunitárias que trazem hoje as grandes medalhas olímpicas do nosso judô, né, do boxe. A menina ganhou a medalha de ouro semana passada no campeonato de boxe, e ela é do Luta pela Paz da Maré, um projeto social. Aplausos aos projetos sociais, mas para aplaudir projetos sociais a gente precisa de dinheiro. E aí a gente não pode fechar os olhos, né, as condições que são oferecidas para que essa população que está nesse espaço segregado possa refletir sobre o que é mudança climática. A gente não vai fazer mudanças de comportamento falando sobre mudanças climáticas se essas pessoas, a cada vez que tem um temporal anunciado, né, uma situação de catástrofe, são essas pessoas que estão nos seus momentos mais tensionados em termos da sua saúde mental, né, que vive aquela crise pré-traumática por tantas experiências já vividas, não só com os seus, mas com as suas famílias estendidas, nos contextos comunitários, e que convivem com essas questões que são urgentes e que pautam hoje, né, tomadas de decisão política. Se nós seguirmos na linha do desenvolvimento que a gente está, sem um compromisso de verdade com quem está produzindo esses efeitos, do efeito estufa, da emissão de gases, da falta de controle, da negação da emergência climática que a gente está vivendo, os estudos apontam que entre 2040 e 2050 nós teremos áreas desertificadas no planeta que hoje são habitáveis e que se tornarão completamente inabitáveis dado ao calor extremo. E aí eu acho que
Com certeza a irmã Verônica tem muito a nos ensinar com isso, que é por onde essas pessoas estão, porque essas pessoas vão migrando, né? A gente tem grandes guerras, mas não são só as grandes guerras, elas estão pautadas em interesses econômicos. As guerras, elas não acontecem por nada, elas acontecem por interesses do controle econômico. Eu recentemente assisti a uma palestra sobre essa questão das guerras e dessa geopolítica internacional. Para nós, o que chega é a guerra da Ucrânia e a guerra de Gaza, sem de jeito nenhum dizer o quanto elas são severas e o que está acontecendo em Gaza como uma questão inadmissível. Mas aí eu levantei e perguntei, mas e o que está acontecendo nos países de África? Né? Que a gente não fala o que está acontecendo no Sudão, a gente não fala o que está acontecendo nos países, né, que também estão sendo dizimados por guerras étnicas, mas também por guerras de interesses econômicos, mas que a gente não tem correspondência para o mundo ocidental tomar conhecimento. Mas isso importa quando os barcos chegam pelo Mediterrâneo, adentrando a Itália, e incomoda a Europa, aquele monte de imigrantes que são pessoas pretas, pobres, estão em condições de miserabilidade. Isso tem uma relação com uma questão hoje de olhar para essa perspectiva do clima, olhar para essa perspectiva de justiça social, né? Porque à medida em que esses interesses crescem, eles estão muito mais preocupados, né, com os ganhos individuais, os ganhos das grandes corporações, do que propriamente com a vida do planeta e com a vida das pessoas. Penso que a Amazônia, né, ela nos convoca, ela não nos convida, ela nos convoca, como brasileiros e brasileiras que somos, a olhar para a Amazônia e entender que a Amazônia, com seus rios aéreos, ela faz o clima do país inteiro, ela faz o clima do mundo. Ela não é só porque o Rio Negro secou, que a gente, eu não moro lá, eu não uso barco, eu não moro em comunidade ribeirinha, não. À medida que aquele rio seca, os rios aéreos que vêm, né, por cima, ele atinge São Paulo, ele atinge o Rio, ele atinge os países da América, ele atinge a América Latina. Então, é muito instigante e provocativo que a gente tenha um olhar para além do clima propriamente dito, como a gente pensa, o calor, o frio e as intempéries, né, da natureza, mas como a gente pode correlacionar isso dentro do mapa da desigualdade. Como a gente pode relacionar isso, por exemplo, com o engajamento das juventudes. Eu fiquei muito honrada quando eu fui falar sobre a questão climática e justiça social no Sagrado Coração, em Copacabana, e aqueles jovens todos do ensino médio, né, atentos, produzindo materiais. A gente precisa do engajamento da juventude. Os meus cabelos estão brancos. Aliás, os nossos aqui, né, das mulheres que compõem essa roda. Mas a gente, que vai fazer a diferença na sobrevivência desse planeta é essa juventude. É para ela que a gente está aqui discutindo, é para ela que a gente vai estar brigando para que tenha uma COP30, que tirem... A gente não precisa mais de cartas de princípio, a gente tem as cartas. O que a gente precisa agora é como operacionalizar aqueles princípios que já foram tirados nos encontros anteriores. Né? Nós tivemos COPs já anteriores, essa não é a primeira, essa é a COP30. Uhum. Então, assim, como a gente traz para a roda as cartas, os princípios que já foram tirados e busca, né, a tradução disso em como fazer. E para fazer, não é delegando. Eu acredito que esse fazer precisa ser um fazer de engajamento coletivo, de engajamento participativo, que convide as juventudes, né, que a gente convide, porque a gente precisa da sociedade para cobrar essas pautas. A gente está acompanhando aí, né, os debates que transitam no Congresso brasileiro e que questões urgentes que a gente precisa estar prestando atenção são desviadas para o segundo plano. E esse movimento de chamar, né, de convocar a sociedade para fazer reverberar questões que são urgentes, a gente não vai fazer sozinho. E eu, com meus cabelos brancos, não terei muito tempo. A gente precisa, sim... Não, eu espero ficar muito tempo ainda por aqui, que aqui está muito bom. Mas eu acho
que quem vai fazer esse movimento é a juventude. Então, olhar para essa juventude como agentes políticos, né? A questão climática é uma questão política. A questão climática tem endereço certo com a questão da fome. A questão da fome é uma questão de todos nós. Betinho fez esse discurso na década de 80, convocando a sociedade para o enfrentamento da fome. Hoje, a gente sai do mapa da fome, mas a gente sai do mapa da fome também porque nós temos uma rede gigante de mulheres atrás do fogão nas cozinhas solidárias. A gente precisa conhecer como é que se enfrenta. Então, se essas mulheres conseguem, eu falo mulheres porque as cozinhas solidárias são majoritariamente lideradas pelas mulheres, né? Isso veio com muita força no pós-Covid. Mas essa fome, ela depende da produção de alimentos, ela depende do saneamento, ela depende das condições objetivas de moradia e de saneamento. Então, a gente precisa ter um olhar amplo, a gente precisa ter uma discussão sobre governança, né? Como é que a gente vai trazer a discussão de governança para as eleições do ano que vem, como é que a gente consegue, né, junto com esse público, que é um público de adolescentes, de jovens, e pais e mães, olhar para a governança numa perspectiva mais ampla e que pensa o planeta, que pensa a América Latina e que pensa o Brasil nas suas contradições, né, nos seus conflitos. A gente olha, por exemplo, a questão da Covid, né? O Covid, eu esperancei muito, eu sou muito Paulo Freire, tá? Então, eu vou sempre esperançando na minha vida que nós teríamos o pós-Covid com mudanças mais significativas de comportamento. Eu acho que foi muito pequeno, a gente aprendeu muito pouco. A gente esqueceu muito rápido o que foi aquele período de isolamento, máscara, e todo mundo trancado em casa. Nós ocupamos os nossos lugares naquele momento, mas a gente esqueceu, né, dos 700 mil mortos que a gente teve no país. A gente esqueceu muito rápido, né, do que foram as pessoas que não tinham o que comer porque não podiam sair de casa. A gente esqueceu muito rápido o que foi a rede de solidariedade que se criou para levar comida nas favelas e nas periferias de todo o país e de todo o mundo. A gente não aprendeu o suficiente com isso, a gente aprendeu naquele momento. Então, logo a vida voltou ao chamado normal, e cada qual voltou para a sua rotina, voltou para os seus afazeres, e o outro continuou sendo o outro. Então, eu que sou uma pessoa que tenho muitos anos de trabalho, né, com populações periféricas, faveladas, com mulheres na linha de frente, desses movimentos de organização comunitária, eu acredito, eu não perco a esperança, mas eu acredito que a gente só consegue fazer mudanças quando a gente faz junto. E para fazer junto, a gente precisa, primeiro, reconhecer entre os nossos pares o que as pessoas fazem, né? Eu participei de um evento essa semana de uma pesquisa que foi feita com 200 adolescentes e jovens de 8 estados brasileiros sobre o que eles pensam sobre o clima. Liderado pela professora Irene Rizzini, que trabalha comigo no meu departamento, né, e apresentando, e eles estão buscando fazer o trabalho a partir das escolas. E aí colocaram as dificuldades que adentrar os espaços da educação pública, por N motivos. Eu falei, gente, mas se a gente não entra na escola, a gente entra nas organizações de base comunitária. Que essas organizações de base comunitária estão dentro das escolas. Então, assim, como é que a gente constrói caminhos possíveis? Como é que a gente para refletir, cria estratégias, né, de enfrentamento à questão do clima numa perspectiva de justiça social? E para que a gente tenha justiça social, não há outro caminho, ao meu ver, que não com a redução das desigualdades, que não ao enfrentamento das iniquidades em saúde, que não a forma da gente fazer com que a gente reduza as disparidades de um país que está entre os mais ricos do mundo e com uma das piores distribuições de renda do planeta. Enquanto essa balança
tiver entre os 10 primeiros mais ricos do mundo, como é o caso do Brasil, mas entre os 80 mais pobres em distribuição, a gente vai continuar discutindo sem encontrar caminhos possíveis. Então, caminhando aí para minha... Eu marquei o horário, eu acho que eu estou dentro do meu tempo, não estou, irmã Maria Helena? Estou tomando conta aqui direitinho. Eu acho que é olhar essa questão dessas vulnerabilidades, né? A vulnerabilidade social, o racismo ambiental, ele está muito endereçado. A palavra hoje, racismo ambiental, ficou assim, né? Na crista da onda. Eu, no dia que falei com os meninos, eu fiz uma metáfora, né? E aí comentei. Quando falta luz, aqui em Copacabana, num dia de temporal, quanto tempo a gente fica sem luz? A gente fica sem luz 1 hora, 2 horas, em horas já normalizou. Mas quem mora na favela, aqui atrás, leva 1 semana. Quando chove no Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, a lagoa, fica tomada de água. No dia seguinte, não tem uma árvore derrubada, já tiraram tudo, já limparam tudo. Mas a Rocinha vai ficar com lixo mais de 1 semana. A Rocinha vai ficar sem luz mais de 1 semana. Então, é muito... Essa questão do racismo ambiental, ela é muito demarcada. Quando a gente olha a periferia das cidades, né? Quando a gente olha a questão do saneamento, como é que a gente vê saneamento em alguns estados brasileiros? Como é que é saneamento em Roraima? Norte do país não tem saneamento. Gente, ninguém quer fazer obra de saneamento porque não dá para inaugurar cano que está debaixo da terra. O povo quer coisa para inaugurar asfalto, porque está todo mundo passando em cima. Mas o cano debaixo da terra ninguém quer inaugurar. Mas sem saneamento não tem saúde. Sem saneamento, a gente vai distribuir remédio de verminose, a gente vai distribuir um monte de coisa de pele e a gente continuará tendo pessoas doentes. Então, sem saneamento, a gente não tem saúde, isso é fato, né? Então, pensar essas questões são muito importantes para a gente ver a dimensão que é o problema clima e justiça social. Clima, por exemplo, e os efeitos hoje na saúde mental das pessoas, né? Como é que a gente olha a questão da saúde mental das pessoas que estão o tempo todo na sobrevivência, né, das suas condições mais precárias de vida. Então, como é que a gente pensa? Como é que essas pessoas trabalham? Quando eu olho essa juventude, né, toda nas bicicletas, dos entregas dos iFoods, eu fico pensando, qual é o futuro do país? Porque, enquanto eles estiverem ali, não estou falando da dignidade do trabalho. O trabalho é digno. A questão é que o trabalho é precário. Na hora que aquele menino cai de uma bicicleta, na hora que ele é atropelado, ele sofre um acidente de moto, ele não vai ter comida para levar para casa durante meses. E palmas para nós que temos um sistema público de saúde, que ainda não fica com uma dívida. Mas pensar nisso é pensar que a gente precisa olhar, né, para a precariedade, e aí eu penso que é falta de sonho. O que a nossa juventude pobre tem como perspectiva de sonhar? O que a gente está oferecendo para esse segmento da nossa população que estará nos substituindo aqui muito em breve, como possibilidade de sonhos futuros? O que a gente pode, como é que eles podem prospectar sonhos à medida do que eles conhecem, né? E aí eu acho que tem essa relação toda com a questão do gênero, com a questão do cuidado, né? Como é que a gente pensa a questão do cuidado, onde a gente tem sempre as mesmas pessoas que têm que cuidar das mesmas pessoas, e quem cuida de quem cuida? Quando a gente olha, por exemplo, para a população de rua que só cresce, o Rio de Janeiro, o Brasil está quase batendo 300 mil pessoas em situação de rua. Números a partir do CadÚnico. Tira o CadÚnico, que você vai ver que o número é muito maior. E são dados compilados pela Universidade Federal de Minas Gerais. A gente está em torno de 289 mil pessoas em situação de rua. Eles são invisíveis às políticas públicas, mas eles são visíveis à sociedade que não os quer por perto.
Eles são visíveis. Eles são visíveis na hora que ele está na porta do meu prédio, eu tenho que sair dali. Ele é o indesejado. Mas o que a gente pode prospectar para uma população que está completamente à margem de um processo produtivo por vários motivos, sem juízos de valor? Quem sou eu para fazer juízo de valor se eu estou na minha casa com conforto, podendo estar na frente de um computador dialogando com pessoas tão importantes? Dessas pessoas que sabe lá em que condições a vida os colocou naquela calçada. Então, acho que são problemas assim dessa ordem da justiça ou da injustiça social que a gente precisa pensar quando a gente olha para esse cenário, quando a gente olha para o desafio que está posto, né, para pensar um país mais justo, um país com mais equânime, com mais justiça social, com mais dignidade, em que os direitos humanos sejam direitos de todos e não de privilégio de alguns. Acho que são questões aí para a gente refletir, né, dentro de uma leitura um pouco mais ampliada, né, para não pensar apenas que está subindo o clima ou descendo a temperatura, ora muito quente, ora muito frio. Como é que isso se esgaça, né, e se entremeia dentro da vida social, como é que isso se entremeia dentro de uma sociedade de classe, como é que isso atinge de forma diferente e desigual aos desiguais. Fico aqui à disposição para a gente falar daqui a pouco, que vocês quiserem perguntar. Eu fiz assim um pensamento um pouco ampliado do que eu imaginei que pudesse ser disparadores para a nossa conversa, já que é uma roda de conversa. Muito obrigada. Então, muito obrigado, professora Nilza. Eu acho que foi muito interessante você trazer o tema da questão climática com a questão da saúde mental, com a população de rua, a questão não só do desmatamento, mas questões da humanidade, né? Que essa tomada de consciência que tudo está conectado, né? A gente, quando fala do desmatamento, da problemática aí climática, a gente tem que ter consciência que isso não é uma experiência isolada, mas isso afeta o todo da humanidade, né? Então, esse olhar holístico mais amplo, ele é fundamental. Então, foi muito bom, muito obrigada. Só para falar uma coisinha, irmã, me lembrei aqui que isso tem muito a ver com a encíclica do Laudato Si, do Papa Francisco, quando ele fala que nós precisamos cuidar da casa comum. E cuidar da casa comum é cuidar do planeta, e cuidar do planeta é cuidar de tudo que é a vida no planeta, né? Então, é a gente pensar nesse olhar integrado, nesse olhar ampliado, de fato holístico. Então, na hora que trouxe a questão holística, eu me lembrei do Laudato Si, né? E da casa comum, que sejamos a casa comum. Tá, então, muito obrigada. Então, agora vamos acolher a irmã Verônica, que tem muita experiência, né, nesse tema, a vida dela é muito comprometida com essas questões, então vamos te escutar, Verônica. Ok, obrigada. Olha, obrigada a convite, porque não é fácil para mim participar neste painel, mas eu aceitei, é uma oportunidade, mas realmente peço desculpa desde agora a língua, porque não é fácil. Eu vou fazer muitos erros, peço desculpa. Agora quero partilhar meu ecrã. Um momento, espero que vai conseguir. Não está a ver nada. Ok. Está a ver alguma coisa? Estamos vendo várias janelas. Só abertas. Isso. Só isso. Eu tenho o meu PowerPoint. Eu estou mais acostumada a Zoom, por isso eu não sei se alguma coisa. Partilhar.
window. Isso. Pode me ajudar, Elaine? Posso. Se Elane. compartilhar a janela inteira, realmente fica melhor. Agora, se a senhora quiser me enviar também a apresentação, eu posso fazer a transmissão. Ou mandar aqui na caixa de mensagens, Elaine. Ela saiu. Ela saiu, Uhum. mas daqui a pouco ela volta. Isso, isso. A gente vai aguardando aí. Elaine, você está entrando em contato com ela? Irmã Maria Helena, se a senhora me Tô tentando. permite. Ela está entrando? Não, eu estou tentando. Tá. Professora Nilza, eu fiquei ouvindo aqui a sua fala e durante essa semana, todos os nossos convidados... Aí, ela voltou. Enfim, vou guardar minha pergunta aqui. Irmã Verônica. Olha, como é possível? Porque o meu PowerPoint é essencial. Não sei por que não está a mostrar. Pode passar para a Elaine, ou no WhatsApp. Pode perguntar algumas coisas de Nilza e depois eu vou voltar depois de mandar. Está bom? Está. Tudo bem, pode mandar como preferir. Ela caiu de novo. Ela vai te enviar, Elaine. Sim. Então, professora Nilza, durante essa semana, os nossos palestrantes todos falaram muito da preocupação com a COP30, de realmente ser uma COP em que a gente pudesse ouvir os sujeitos, né? Os atores que compõem aquele espaço, né? Então, ouvir a floresta, ouvir a população da floresta, né? Que tipo de luz a senhora acha que um evento como esse, né? Que tipo de canal a gente poderia provocar as autoridades para essa escuta, né, a respeito desses atores sociais? Eu acho que o fato de estar sendo feito em Belém é muito emblemático nesse sentido, né? O Brasil poderia estar fazendo no Rio, São Paulo, que teria uma estrutura para receber a COP e optou por fazer em Belém. Então, acho que ir para a região norte, ir para o centro, né, da floresta, digamos assim, já é em si uma tomada de decisão importante. Há uma preocupação com a capacidade de Belém receber a COP. Isso está posto, né? E é uma preocupação recorrente. E a minha preocupação nisso tudo é que, uma vez essa estrutura de recepção seja restrita, que justamente se restrinja aquelas pessoas que precisariam estar lá. Isso. Porque essa é uma questão importante. As comitivas, né? Os países, eles vêm com recursos que não são recursos dos nossos povos originários. Não são os recursos dos povos da floresta. E não pense que porque é em Belém, que o povo de Manaus consegue chegar ali rapidinho, porque não é. São semanas de barco. E como a gente vai conseguir acolher essas manifestações, né, para que essas falas sejam, de fato, ouvidas? Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu tenho como uma outra pergunta. Uma questão também que eu acho que pode ser muito interessante e que tem uma relação com os movimentos sociais é a pré-COP, né? Tem uma pré-COP que vai acontecer uns dias antes da COP, e essa, sim, está mobilizando, né, os povos indígenas, ribeirinhos, os povos dos campos, das florestas, das águas. A gente vai ter realmente uma mobilização muito grande para deixar questões ali como pautas para a COP30. A minha preocupação é essa. Agora, eu ouvi, não faz muito tempo, a nossa ministra, Marina Silva, e ela falava exatamente da preocupação de não ser uma COP para falar mais e ouvir menos. Ela trazia essa preocupação, né, de que esse movimento da COP
precisava de tomadas de decisão, do como fazer. Porque para que fazer, a gente já sabe. Verônica? Está desligado seu microfone, Verônica. Aí. Faz muita pena, porque muito depende do meu PowerPoint, mas vou tentar falar sem o PowerPoint. Não percebo por que aconteceu. Acho que o computador está a fazer uma limpeza, alguma coisa. Então, é com muito prazer, mas com muita preocupação que entro nesta sessão sem o meu PowerPoint. Gostaria de dizer, a partir do que foi dito agora, que hoje em dia é o terceiro dia da Conferência Internacional Espelhando a Esperança pelo Planeta. Este foi realizado em Castel Gandolfo, em Itália. E foi também com a presença do Papa Leão XIV, que falou na quarta-feira. Eu acho que tem muito a ver com o que foi dito sobre a importância de Laudato Si, porque esta celebra os 10 anos de Laudato Si, que tem sido um documento essencial e uma abre dos olhos de líderes mundiais numa maneira inesperada. Papa Leão disse na quarta-feira: os desafios identificados no Laudato Si, com efeito, são hoje ainda mais atuais do que há 10 anos atrás. Desafios de ordem social, política e, antes ainda, da ordem espiritual. Elas exigem uma conversão. Ela não acrescentou ecológico, mas eu acho que ela fala isso. O nosso tema de hoje, a questão climática, é essencialmente para mim uma questão de justiça social, como já foi elaborado também. Isso é verdade ali no Brasil, onde você está, a nível nacional, a nível local, a nível regional. Eu vou tentar acrescentar um pouco um ponto de vista global, internacional, porque o nosso clima não tem fronteiras, não é? Todos os problemas, todas as mudanças afetam o mundo inteiro. Vou falar sobre isso de uma perspectiva global, como base na minha experiência, especialmente nestes anos na ONU em Nova York, nos últimos 12 anos. Nosso ministério na ONU é uma expressão de nossa missão: conhecer a Deus, fazê-lo conhecido, amar a Deus e fazê-lo amado, para que todos tenham vida. E eu acho que nosso envolvimento na questão do clima é realmente uma conversão ecológica, tem a ver com isso. Papa Francisco diz no Laudato Si: não há duas crises separadas, uma ambiental e uma social, mas uma única e complexa crise socioambiental. Eu acho que esta soma tudo o que nós estamos a dizer hoje. Olha, vou partilhar uma história minha.
vindo da primeira cúpula de clima, lá em Nova York, em 2014, realizado o dia antes da Assembleia Geral da ONU. Olha, não sei por que a minha fotografia sumiu. Foi o dia depois da Marcha Global pelo Clima. E uma jovem que chamava Kathy Jetnil Kilner foi escolhido vindo de todos os povos de nossa terra para fazer a palestra de 35 minutos, talvez 5 minutos, para os líderes mundiais sobre o problema do clima. E ela escolheu fazer uma poesia acompanhada com um vídeo. E a poesia estava uma mensagem bonita a seu bebê de 8 meses. Ela falou dos problemas que está acontecendo lá nas ilhas de Marshall, do Oceano Pacífico. Mas ela diz, não vamos deixar que esta tira o vosso futuro, o seu futuro. Vamos lutar para que isto não aconteça. E você sabe que todos os líderes na Assembleia ficavam de pé porque estava totalmente tocada para as palavras delas. E trouxeram o bebê que também mais ainda aplaudiram. Foi um momento muito significado, porque acho que o que mostrou, o que ela falou, é exatamente as consequências de justiça e injustiça de mudança de clima, os efeitos todos nos povos que já foram muito bem discutidos antes da minha fala. Acho que a poesia dela tornou-se um grito pela justiça climática, para gerações presentes e futuras, especialmente para nações insulares vulneráveis nas Ilhas Marshall. Os habitantes das ilhas do Pacífico são na linha de frente de mudança de clima. E esta significa que as ameaças já estão acontecendo, já está afetando a possibilidade de sobrevivência delas e a possibilidade de ficar com algum terreno em cima do nível da água que já está aumentando. Algumas ilhas têm só 6 metros de altitude. 6 metros. Não há mais nada acima disso. Não apenas nas ilhas do Pacífico, na Caribe, mas também a Amazônia, como foi dito, como nós estamos muito conscientes, da Alasca, os povos indígenas, os camponeses, os nômades da Saara, em muitos países da África, como Moçambique, onde as nossas irmãs têm experimentado as consequências das situações desesperadas por causa de eventos extremos climáticos. Para mim, este destaca 2 dos principais aspectos da justiça climática. O impacto desproporcional, desigual nos países e comunidades mais pobres de todo o mundo. Também estreita a ligação entre a ação climática e os direitos humanos fundamentais.
foi a justiça climática e o princípio que reconhece, aborda os impactos desproporcionais e injustos das mudanças climáticas sobre as comunidades vulneráveis, especialmente aquelas de cor e de baixa renda, ao mesmo tempo em que defende uma transição justa e equitativa para a economia de energia limpa e sustentável. Olha, Mary Robinson, aquele ex-presidente da Irlanda, que era alta comissária, para os direitos humanos, ela escreveu um livro muito forte sobre justiça climática. E ela dá todas as injustiças de gênero, racial, de classe, injustiça entre gerações, porque quem emitiu a maior parte das emissões são as gerações já com bastante idade que já faleceram. Por isso, o gente que já está a começar as suas vidas e aquelas que vêm das gerações futuras. Também injustiça com natureza. Sabemos a importância dos povos indígenas, os direitos da natureza, como se fossem realmente vivos. Em muitos países agora está a começar a dar direitos à natureza. Se uma segunda história rapidamente, 8 anos depois desta cimeira do clima, o embaixador de Vanuatu, uma ilha tão pequena, abordou o assunto junto com nós ONGs. Um grupo de 5 de nós, todas as congregações religiosas, foram para uma reunião com ele. Ele disse, olha, nós queremos uma resolução da Assembleia Geral da ONU sobre responsabilidades dos Estados em relação ao clima. E ele pediu de nós a nossa colaboração, a nossa ajuda. Alguns meses depois, foi levantado este assunto e conseguiram ter voto quase unânime na Assembleia Geral. Foi enviado ao Tribunal Internacional de Justiça. E durante estes últimos 2 anos tem ficado nas mãos delas. Agora, há 2 meses atrás, o 23 de julho, foi posta a opinião delas. 500 páginas de opinião legal, dizendo que todos os países têm a responsabilidade em relação a efeitos que causam a mudança de clima. Foi um momento maravilhoso. Até António Guterres diz, esta é uma vitória para o nosso planeta, para a justiça climática e para o poder dos jovens de fazer a diferença. Por quê? Porque fomos jovens na escola, aprender na escola de justiça, que disseram, não podemos nós pedir isso. E a partir da ação delas foi levantado o assunto que Vanuatu deu à ONU, e a ONU passou para o tribunal. Eu acho que este é um momento muito significante,
porque mostra o poder da juventude com a ajuda de outras organizações para mudar mesmo as políticas públicas, mesmo a nível global. Eu vou partilhar rapidamente alguma coisa sobre a minha experiência de COP. Nada COP30, nada os COPs mais recentes. Mas tive a possibilidade de participar só na zona verde. Mas olha, foi uma experiência extremamente rica. Pela primeira vez foi na época de COP21, de Paris. O nosso colégio, só de crianças menos de 14 anos, 15 anos, junto com duas ONGs em Paris, montou uma conferência mini-COP 21. Tinha sessões maravilhosas, muito informativas, conseguiram ter ação muito profunda, e depois as crianças mais pequeninas mandaram cartas que foi dado a Ban Ki-moon, o chefe da ONU naquela época, dentro de COP21. Foi uma iniciativa forte. Naquela presença da Zona Verde, nós tivemos os primeiros contatos com aquelas que estão na base da Laudato Si, agora, hoje em dia. Foi um momento de fazer rede, foi um momento de aprender a seriedade do problema e também maneiras nas quais pessoas estavam a agir para a justiça social em vista destes problemas. Olha, bom, tenho uma fotografia das cartas na PowerPoint e vamos circular depois. Em bom 2017, eu participei nos Diálogos de Talanoa. Foi baseada no costume lá na Fiji, mas também muito no processo sinodal, sem ter este nome. As pessoas com situações bem diferentes, com fé diferente, com profissões diferentes, a partilhar as ideias sem criticar, sem opor, e depois ideias foram trazidas para a zona azul, as negociações oficiais. Em Glasgow, também, em 2021, o envolvimento interreligioso foi muito importante. Pessoas partilharam boas práticas. Também havia diálogo, mas mais do que só isso, havia espaço dedicado a grupos baseados na fé. Por isso, com os muçulmanos, com os budistas, com outras denominações cristãs, havia a possibilidade de dialogar e também vem com material para incluir numa declaração que foi partilhada na Zona Azul com as pessoas estavam a negociar. Estas experiências foram uma coisa que me tocou muito, me ajudou na defesa de direitos humanos, na partilha com o nosso JPIC e também nas maneiras mais abrangentes do Ministério. Eu sei que o meu tempo quase passou, por isso vou tentar agora passar rapidamente, mas vou mencionar a COP de Biodiversidade, que tive a
possibilidade de ser presente, participante. Este também tocou a importância de reconhecer a voz mesmo das criaturas que vão ficar extintos. Esta ataca a vida. O nosso carisma é para que todas tenham vida, até as criaturas do nosso planeta Terra. Estas experiências, COP30, com certeza, vai ter possibilidades, mesmo que vocês não tiveram a possibilidade de estar presente. É o momento de reunir forças. Há cartas para assinar, há petições já a ser partilhadas agora mesmo aqui em Nova York. Vamos ter representantes das nossas ONGs lá em Belém. Elas vão ter contato com os grupos vindo no Cúpula do Povo, que o Padre Dário mencionou outro dia. Vai haver este balanço ético global, baseado nos diálogos autogeridos e regionais que já está acontecendo ou tem acontecido. E também vai haver eventos online durante o COP30. Como RSM, em nosso capítulo geral, no mês de julho, reafirmamos nosso compromisso com a JPIC e a nossa ONG, porque é uma maneira tão valiosa para colaborar com outros grupos, outras organizações, para cuidar da terra, para trabalhar pela justiça climática, social, que abrange todos os nossos países. Esta é uma oportunidade importante de unir nossas vozes e ações com outras pessoas. Eu sei que vocês já estão muito empenhadas. Admiro esta iniciativa do vosso programa esta semana e gostaria de lançar uma pergunta ou duas. Por exemplo, como é que vocês, durante o COP, poderiam ter uma delegação virtual, se não for possível, em pessoas? A maneira de, entre os colégios, ter algumas pessoas responsáveis para partilhar experiências e depois dar um relatório a todas. Porque o nosso trabalho para a justiça tem tanto a ver com esses assuntos, mesmo se os líderes do nosso mundo não conseguem resolver, fazer os índices, as contribuições mais altas. Já prometeram muitas a semana passada, mas se vai acontecer no COP30, não sei. Mas eu acho que é uma maneira de assegurar, responsabilizar os países e as nossas pessoas, para que é uma questão de justiça. Nós temos o compromisso, a nossa missão realmente é uma maneira de trabalhar para que todos tenham vida. Esta é trabalhar para a justiça. Olha, eu vou levantar estas perguntas, não sei se é possível responder alguma coisa hoje ou pensar. E peço muito desculpa por causa deste programa, não sei o problema com o meu PowerPoint, mas vou partilhar com vocês e talvez pode ser circulada depois. Muito obrigada. Então, obrigado, Verônica.
Foi muito boa a sua colocação, mesmo que não deu para você projetar o trabalho que você estruturou, mas a sua reflexão foi clara, objetiva, e nos trouxe elementos importantíssimos, né? E também, com a pergunta final, nos interpelou para a gente buscar uma alternativa, né? Como que a gente pode interagir, mesmo que seja de uma forma virtual, com a COP30. Então, agora nós vamos abrir espaços para que as pessoas possam fazer alguma pergunta, não é isso, César? Isso, irmã. As pessoas levantam a mãozinha, a Elaine vai orientando, liberando aí o áudio, né, Elaine? Exato. Sim. Talvez eu vou me adiantando aqui, pode ser? Enquanto os colegas... Pode. Eu queria fazer uma pergunta, irmã Verônica. A senhora que, né, traz essa experiência internacional, uma experiência de fora, quais são... A gente gostaria de ouvir, que tipo de expectativas a senhora está ouvindo da comunidade internacional com relação à COP no Brasil? Eu acho que quando você menciona comunidade internacional, está a falar de membros dos Estados ou a população mais abrangente? Eu acho que a população... Ok. Olha, eu acho que vai ser muito diferente. Por exemplo, infelizmente, aqui nos Estados Unidos há muitas pessoas que agora estão ainda sem acreditar no problema. Por isso, elas não vão ter expectativas, infelizmente. E Papa Leão mencionou isso, acho que nas falas dela. Eu acho que em muitos países é um assunto de dia a dia, no sentido os problemas gerados pela mudança de eventos extremos. Eu acho que vai haver muito interesse para ver se os países realmente, porque as promessas existem, mas para pôr em prática as palavras é bem diferente. E as pessoas que têm a incidência política a todos os níveis, incluindo a nós, temos que fazer tudo com os oficiais a nível local, para que eles apresentem mesmo as pessoas que fazem parte de delegações. Cada país vai, não sei os Estados Unidos como vai tratar, é muito injusto, mas eu acredito, a partir da minha experiência, mesmo da semana passada, várias sessões sobre o clima, eu acho que há muitos países que têm uma boa vontade, uma seriedade. Infelizmente, a maioria são no hemisfério sul. No norte é mais difícil, porque elas estão preocupadas com a guerra da Ucrânia, especialmente. Mas eu acho que existem também boas iniciativas, mesmo nos países, alguns países ricos. Por isso, temos que fazer tudo dentro das nossas possibilidades para fazer chegar as vozes vindo de base e
mas nas todas as maneiras possíveis. Mas eu estou a participar com muitas pessoas de boa vontade, mesmo dentro das embaixadas oficiais dos países mais desenvolvidos. Por isso, esta também é uma maneira de dar encorajamento a elas no assunto, por exemplo, de como agora vai entrar na lei internacional decisões por causa desta nova opinião do Tribunal de Justiça. Não vai ter grande efeito inicialmente, mas ao longo termo vai ser importante. Mas eu acho que a COP30 não vai conseguir tudo, com certeza. Mas há passos e temos que acreditar nos peregrinagens, não é? As pessoas, cada passo é importante. E este é um passo que pode ajudar em maneiras que temos nós a responsabilidade de ainda descobrir. César, não sei se respondeu. Obrigado, respondeu. Tá bom, Nós temos Verônica. o nosso amigo Evandro. Tá, Evandro. Isso, Evandro, pode falar. Boa noite. Eu Boa me senti noite. muito desafiado com ambas as palestrantes e percebo em ambas a concretude, o chão, a experiência. Mas minha pergunta vai para a doutora Nilza. Eu vi que você tem, doutora, uma vasta experiência olhando no retrovisor, são muitos anos lidando com as periferias, enfim, experimentando realidades. Se eu não pensar no seu retrovisor, mas pensar no seu para-brisa, no para-frente, qual é a sua opinião sincera em relação a isso tudo? Há alguma coisa em que eu possa me agarrar para além da esperança? Do ponto de vista pragmático, você consegue ver um futuro melhor nos próximos 10, 20 anos? Ou, do ponto de vista pragmático, devemos nos preparar para uma realidade ainda mais aguda, mais difícil, em sua opinião, com os dados e a vivência que você tem? Muito obrigada, Evandro. Que pergunta delicada, difícil de responder, mas é isso mesmo. Vamos olhar para frente, né? Olhando para o retrovisor, a gente está vendo o que já vivemos e como as coisas se acenam. Eu vou te dizer 3 caminhos possíveis, digamos assim, que eu acredito. Primeiro, que eu reconheço hoje, e aí eu olhando para trás e olhando para frente, como as mulheres, né, e eu digo as mulheres numa perspectiva ampla, mas olhando para as mulheres de bases comunitárias, elas vêm ganhando uma prospecção e um empoderamento desse feminino no sentido de fazer mudanças, eu falo que são micro-revoluções nos seus territórios. E aí, olhando para frente, eu acho que essas mulheres têm feito coisas assim gigantes. E eu acredito no poder dessas mulheres, porque eu acho que esse poder, ele é um poder que estrutura, né, uma base que traz uma junto com a outra. Então, eu penso que as mulheres hoje, elas estão ocupando cada vez mais os espaços de poder, elas estão ocupando cada vez mais a centralidade dos debates, e eu acho que elas estão fazendo uma virada de chave. Eu acredito nas mulheres, né? E acho que eu acredito nas mulheres quando elas também trazem algumas questões que são muito importantes. Uma delas, por exemplo, é a pauta do cuidado. A gente nunca discutiu cuidado. Hoje a gente tem uma política de cuidado. Mas quando a gente fala que eu tenho uma política de cuidado, e eu olho para o que estava em Brasília ontem, que eu acho que reflete o que a gente vai ver amanhã, a gente estava tendo a Conferência de Políticas das Mulheres em Brasília, que acabou hoje, acabou ontem, né? Hoje as mulheres estão voltando.
está se traçando questões, e eu acho que os movimentos eles não acontecem de cima para baixo, eles acontecem de baixo para cima. A gente viu como foi o movimento das comunidades eclesiais de base nos anos 50, 60, como é que isso gerou movimentos nas pastorais, como é que isso gerou um movimento de força nos espaços populares, que depois acabou, por motivos, né, diversos, sendo esvaziado, mas eu acho que hoje esses movimentos eles estão voltando com essa força. E outro que eu acredito na juventude. Ainda que a gente tenha uma massa de jovens muito grande, em condições muito precárias, eu acredito na juventude. E como eu trabalho no ensino superior, eu trabalho com jovens, né, numa faixa etária de 18 a 22, a 24 anos, eu acho que a gente precisa olhar como um futuro possível a partir do que a gente pode buscar desse público, desses jovens que estavam no Sagrado Coração no dia que eu estive lá, né, preocupado com questões do seu cotidiano, eles podem ser a nossa chave de virada junto com as mulheres. Então, eu sou uma pessoa que olho para frente sonhando com aquela utopia de Eduardo Galeano, né, que quanto mais a gente anda, mais a gente caminha. Então, a utopia não faz caminhar. Eu sigo sempre a minha utopia. Eu quero acreditar que é possível, que um outro mundo é possível. Obrigado, professora. Tem mais alguém aí que gostaria de fazer uma pergunta? Nosso tempo já está quase terminando. Ana Helena. Prontinho, permitir participação, irmã. Pode falar. Quando a doutora Nilza pede para a gente olhar o mapa do crime, do clima, né? Aí ela aponta a questão da desigualdade, ela aponta realmente o que é realmente que está acontecendo, né, nas questões das periferias, do racismo ambiental, que eu acho que é o grande foco que a gente tem trabalhado hoje e tem nos assustado. Mas, por outro lado, você também coloca a esperança, isso que você acabou de dizer na resposta do Evandro, na questão da juventude, na questão das mulheres com as quais nós trabalhamos. Nós aqui em Linhares trabalhamos a questão das mulheres atingidas pelo crime da Samarco e de Mariana. E o que a gente está vendo é que as luzes e as forças de esperança vêm mesmo dessas realidades. Gostei imensamente de você ter falado, queria até te abraçar pessoalmente. Mas eu acho que o nosso trabalho é intenso, nisso que a Verônica também nos coloca, né? na redução da desigualdade. E acho que a grande esperança, realmente, a juventude, eu acho que você vive isso de perto, tem vivido, e nós também, ao planejarmos esse tempo de reflexão e de mobilização da COP30, nós nos enchemos assim desse fermento de que nós deveríamos não só trabalhar a questão dos colaboradores, das irmãs, mas, sobretudo, da juventude que está aí, que está vindo e que pode renovar o mundo. E Verônica deixa aí um desafio muito grande, a gente até conversou há mais tempo sobre isso, como é que nós podemos ser voz nessa COP30, como COP30 sagrado, qual é o nosso empenho de dar uma visibilidade? E aí eu quero terminar minha reflexão numa fala que a Marina fez no Vaticano. Foi Verônica que também falou da presença, né, no Vaticano. A Marina disse o seguinte: tenho certeza de que a COP30 será a COP da esperança, lembrando isso que o Evandro acabava de colocar também, para preservar e cultivar todas as formas de vida no jardim de Deus. Obrigada a vocês que estiveram conosco, que refletiram e nos animaram e nos fez estar mais uma vez presente. Eu disse esses dias que nós somos a COP30. Quero renovar esse meu sonho. Obrigada, Ana Helena. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta?
Eu gostaria rapidamente de completar a Ana Helena, né, agradecer, né, a reflexão, mas quando fala nós somos a COP30, eu acredito que a nossa revolução começa pela gente. Então, eu acho que estarmos na COP30 é estarmos em nós com os desafios que ela está nos convocando e nos convidando a refletir junto com os outros povos que se somam a ela. Eu penso também que na área da educação nós estamos estudando, tem até já tese de doutorado, sobre as crianças cristais, as crianças índigo. São crianças que estão vindo com uma nova sensibilidade. Então, eu penso que é uma nova antropologia que está nascendo aí, isso também nos traz uma esperança, mesmo nesse mundo louco que nós estamos vivendo, mas a gente consegue captar isso, às vezes, na nossa própria família, né? Como que essas crianças estão surgindo com uma nova sensibilidade e com um olhar muito mais amplo. Eu acho que a virada vai também acontecer através das novas gerações, né? Dessas crianças que estão nascendo no mundo hoje, né? E eu acho que isso é muito bonito e é gratificante. Então, eu acredito muito nisso aí. Então, César, vamos já tentar encerrando aí. Vamos então caminhando para o fim. Antes dos nossos agradecimentos finais, eu queria só recordar aí a todos os nossos professores, colaboradores, educadores, aos amigos da família ampliada, à comunidade das religiosas espalhadas pelo Brasil, que o nosso ciclo não se encerra hoje, né? Amanhã, dia de São Francisco de Assis, dia que vamos comemorar aí também o aniversário do Canto das Criaturas. Nós queremos nos unir enquanto instituição, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, fazendo aí um recorte, né, de todos os projetos, de todas as reflexões, de todas as iniciativas que as nossas unidades escolares, os nossos projetos produziram ao longo desse ano, né, com o tema e com o compromisso da questão ambiental, e vamos fazer o lançamento de um pequeno vídeo, um honesto documentário, né, Elaine? Vamos chamar assim, com o título COP Sagrado, Caminhos e Possibilidades. Esse documentário será lançado amanhã em todas as nossas redes, às 10 horas da manhã. E ele é o coroamento dessa nossa semana aqui de estudos e de reflexão. Irmã Ana Helena, Elaine, alguma mais informação sobre o documentário? Onde que as pessoas poderão acessar? Vai ser disponibilizado no Instagram dos colégios, das religiosas Sagrado Coração de Maria e dos projetos. Muito bem. E gostaria, então, de agradecer também que esse ciclo de debate foi possível pelo apoio que tivemos da irmã Maria Helena Morra, provincial das religiosas do Sagrado Coração de Jesus, mas, sobretudo, do grupo de trabalho COP30, que é composto por mim, pela irmã Ana, pela irmã Judite, pela Joelma, pela Rita, pela Elaine, pelo Sérgio e pelo Evandro. O nosso grupo continua pensando, refletindo, e até dezembro, até novembro, no período da COP, a gente ainda conta aí com a participação de vocês, com as atividades que vão estar acontecendo, em que a gente vai estar dinamizando através desse GT. Então, agradeço novamente a participação de todos, de forma especial hoje, a professora Verônica,
a irmã Verônica, a professora Rogéria, a irmã Maria Helena, né, que está num fuso horário diferente do nosso e se dispôs a estar aqui conosco nessa noite. E eu gostaria de encerrar com uma frase da nossa carta magna dentro da igreja para a questão ambiental, que é a Laudato Si. Nos recordava o Papa Francisco. É necessário, é urgente uma consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, Verônica, eu estou triste que ela não... Tá, queríamos ver Verônica. Eu fico tão triste por Eu causa também estou, que- Verônica. Nós chamamos, escondida. Sempre. pena. Mas foi ótima a sua fala. Foi um prazer A conhecê-la. fala foi excelente. Posso, mas dependia muito do PowerPoint. Não, mas foi perfeito. Não, mas a sua fala e o bonito. seu testemunho é tudo. Mas posso mandar se quiser. Manda sim, Obrigada. queremos sim. Eu peço Manda que eu desculpa. incluo. Não sei porque o que aconteceu. Olha, os demônios entraram. Mas a sua voz foi poderosa. Mas de preferência aí apareceu o seu notebook na tela, não sei por quê. Não, porque alguma coisa aconteceu no meu. Sabe Eu acho aquele que... negócio de bloquear a câmera que tem no próprio notebook quando a gente fecha ela sim? Não, Eu sabe, acho não que- está fechada, está aberta. Não. Eu acho que um problema poderia ser que está a escanear. Não sei. Ah, tá, entendi. Tá atualizando Eu alguma acho que coisa do este deve antivírus. ter começado a escanear para vírus naquele momento. Eu acho que pode ser também. Porque Isso. a capacidade talvez não dava para o tamanho do meu PowerPoint, porque havia muitas imagens. Mas vou mandar para vocês. Ficou com pena, desculpe. Sim, tem que comprar o notebook com mais memória. Olha, eu não vou acrescentar memória, mas não sei se o problema é memória, mas por que escolheu hoje para fazer isso, eu não sei. Funcionava esta tarde. Então, assim, Ótima, Verônica. obrigada. Você Bom é te escutar. Paciência. É Tchau. uma cidadã universal. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Não. O seu?